E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao canal, espero que vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 13. O cinto que não serve para nada. Assim me ordenou Yahvé, vai e compra um cinto de linho e coloca-o em volta de tua cintura. Mas não permitas que se molhe na água. Então comprei um cinto, conforme a palavra do Senhor, e o coloquei em minha cintura. Então veio a palavra de Yahvé uma vez mais, dizendo: Levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregaste na tua cintura, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Parti em direção ao Eufrates, e o escondi ali como Yahvé havia me orientado. E passados muitos dias me ordenou Yahvé: dispõe-te, vai ao Eufrates, e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Em seguida veio a minha palavra do Senhor. Assim diz Yahvé: eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções do seu coração, e que confia e segue a outros deuses, a fim de lhes prestar culto e serviço, ficará como este cinto, que agora já não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituíssem no meu povo para meu renome, glória, honra e louvor. Todavia eles proferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor. As vasilhas de couro cheias de vinho. Portanto, tu lhes comunicarás essa palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda vasilha de couro própria para guardar vinho deverá ser cheia. E se o povo se contentar, dizendo: será que não sabemos nós muito bem que toda vasilha de couro como esta deve ser cheia com vinho? Então tu lhe profetizarás: assim diz o Senhor: eis que eu farei que todos os habitantes dessa terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu mesmo os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, alerta Yahvé. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão, me impedirão de destruí-los. O perigo do cativeiro é eminente. Sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes e teimosos, porquanto Yahvé falou: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que chegue as trevas e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós a luz, ele a transforme as mais densas escuridão e a reduza à noite sem fim. Contudo, não se ouvides, planteareis em secreto, por causa do vosso orgulho, e os meus olhos chorarão amargamente e desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Dizei, pois, ao rei e à rainha mãe: eis que é chegado o tempo da vossa humilhação, descei do trono, pois as vossas coroas gloriosas já rolaram de sobre as vossas cabeças até o chão. As cidades do Negueb estão fechadas, e não há quem nelas consiga entrar. Toda o Judá foi levado cativo, todos foram exilados. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, o teu grandioso e lindo rebanho? Que dirás quando instituíres como dominadores sobre ti aqueles com quem cultivaste amizade e aliança? Não terás dores como as de uma mulher em trabalho de parto? Se disseres no coração: por que toda essa calamidade se abateu sobre nós? Ora, sabe que foi por causa
de teus muitos e graves pecados, que as tuas vestes foram levantadas e fostes violentada. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também podereis vós fazer o bem, estando tão habituados a praticar o mal? Por isso eu os espalharei como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, a porção que determinei para ti, assegura o Senhor. Porquanto te esqueceste de mim, me abandonaste e confiaste em mentiras. De igual modo levantareis as tuas roupas sobre o teu rosto, e as tuas vergonhas serão todas expostas. Eis que tenho observado os teus atos abomináveis, teus muitos adultérios, os teus relinchos sensuais, toda a tua prostituição, absolutamente sem pudor, sobre as colinas e nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém! Até quando continuarás deste jeito, impura? Chegam a seca, a fome e a guerra. Jeremias capítulo 14. Esta, pois, é a palavra de Yahvé, que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá planteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes enlutados se lamentam. Prostrados no chão, o clamor de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios, humilhados e frustrados, e cobrem a cabeça de vergonha. A terra nada produziu, pois as chuvas não vieram, e os lavradores, decepcionados, também cobrem a cabeça. Pois até a corça no campo abandonara a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão é turva por falta de água e pastagem. Visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu magnífico nome, ó Yahvé, porque as nossas rebeldias são muitas. Temos pecado contra ti, ó esperança de Israel, Yahvé. Tu que o salvas na hora da advertência, porque te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite. Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar. Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. O teu nome foi invocado sobre nós, portanto, não nos desprezes. Assim diz Yahvé, acerca do seu povo, eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés, por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. Então o Senhor me ordenou, não ores nem intercedas em favor deste povo, ainda que jejue, não ouvirei o seu clamor. Mesmo que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei, nem terei neles qualquer prazer. Contudo, eu os destruirei por intermédio da guerra, pela fome e através das pestes. Então eu argumentei, Altíssimo Deus Todo-Poderoso, os profetas estão pregando e dizendo, não vos preocupeis, é certo que não vereis espada, tampouco passareis fome, pelo contrário, Deus vos prometeu prosperidade e paz duradoura nestas terras. E ainda disse-me o Senhor, tudo isso que estás profetizando, tudo isso que estes profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Portanto, assim diz Yahvé, quanto aos profetas que estão pregando em meu nome, ainda que eu mesmo não os tenha convocado, nem enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão esta terra, estes mesmos profetas perecerão, serão exterminados pela espada e pela fome que advirão.
E o povo a quem eles profetizam será julgado nas ruas de Jerusalém, exatamente por causa da fome e da espada, e não restará pessoa alguma, nem para sepultá-los, nem para enterrar suas esposas, seus filhos e filhas, porquanto derramarei sobre todos eles a sua própria malignidade. Portanto, tu lhes pagarás a seguinte palavra: que os meus olhos não parem de derramar lágrimas noite e dia, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de um ferimento mortal. Se parto para o campo, vejo os que foram mortos pela espada. Se adentro da cidade, vejo os debilitados pela fome. O profeta e o sacerdote percorrem a terra e não compreendem nada. Porventura rejeitaste Judá por completo? Desprezaste Sião? Por que nos feriste sem que haja possibilidade de cura para nós? Aguardamos a paz, mas não chegou bem algum. Aguardávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Ai, Yahvé, ó Senhor, reconhecemos a nossa malignidade e a iniquidade de nossos pais, pois temos errado e pecado contra ti. Não nos desprezes por causa do teu magnífico nome. Não tragas humilhação sobre o trono da tua aliança conosco. Porventura existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus por si só produzir chuvas copiosas? Não. Somente tu podes, Yahvé, nosso Deus. Portanto, depositamos toda a nossa esperança em ti, pois tens todas essas virtudes. Paz.